E agora vamos seguir a nossa programação falando de mais um líder. Vamos lá. Ele é formado em administração de empresas, possui MBA em gestão empresarial e participou de diversos cursos nacionais e internacionais. Ele possui mais de 15 anos de experiência em multinacionais de grande porte, como a HP, a DHL e a Honda Automóveis, e neste momento está dedicado a atender o mercado brasileiro como atual gerente regional de vendas Brasil da Minitab Incorporation, a líder mundial provedora de serviços e software para melhoria contínua e estatística. Ele tem trabalhado para reforçar as parcerias com os diversos clientes já existentes e também desenvolvendo novos clientes que possam fazer uso das soluções Minitab e aprimorar suas atividades e processos. Para falar hoje sobre a jornada analítica, saber onde ir é mais importante, ferramentas práticas para lhe ajudar são fundamentais. Veja como a Minitab pode lhe ajudar. Senhoras e senhores, está lá ao lado de Paul, que está com ele aqui também. Uma salva de palmas para Osmar Kodo. Olá a todos, boa tarde. Prometo, vou tentar encurtar aqui para a gente ter o almoço como na sequência. Um trabalho difícil que me colocaram aqui para falar depois do Sami, um mestre aí no conhecimento, né? Então, uma missão difícil ser o apresentador depois dele, um prazer sempre acompanhar as apresentações que ele faz. Vou ter uns insights aqui que a gente trouxe de informações que a gente tem visto no mundo inteiro. Eu costumo comentar nas palestras que a gente vai, que a gente tem o privilégio de trabalhar com organizações no mundo inteiro, e isso nos alimenta muito de informações gerais, né? O que está acontecendo, caminhos que as empresas estão seguindo, tendências. E aí eu tento trazer um pouco para compartilhar, fazer com que isso seja também conhecimento para todos. Antes de começar, eu queria fazer só uma pergunta. Quem aqui já usou o Minitab ou conhece o Minitab? Legal, então tem bastante gente aqui que já ouviu falar, pelo menos, da Minitab. A nossa empresa e o nosso principal produto leva o nome da empresa. Então vamos lá. Meu nome é Osmar Kodo, para quem ainda não me conhece. Eu sou responsável pela América do Sul para a Minitab. Sou nascido e criado aqui em São Paulo. Tive a oportunidade de conhecer o Brasil de uma maneira diferente. Está aqui o meu amigo Wagner, que trabalhou comigo na Honda Automóveis, e eu tive a oportunidade de viajar e conhecer o Brasil com um ângulo diferente, inclusive dos brasileiros, indo em cantos que geralmente a gente não marca uma viagem de turismo para Juazeiro do Norte, né? É difícil. A gente prefere ir para Natal, talvez Fortaleza. E eu tive então essa oportunidade de conhecer, tenho orgulho de dizer que conheço o Brasil de uma maneira muito mais ampla. Isso me dá algumas propriedades extras para falar, inclusive, de tradições culinárias, etc. Então, vamos lá. Começar a minha apresentação. Eu coloquei uma frase, geralmente para apresentação, a gente coloca frase emblemática, né? Tenta trazer aqui um conteúdo que instigue questões na cabeça de quem vai participar. E aí, por que eu coloquei essa frase? Na jornada analítica, então, quem está começando uma jornada analítica de fazer análise de dados, tomada de decisão, com base em análise de dados, poder ter a certeza de que eu vou seguir no caminho correto e não tomar uma ação que, de repente, eu possa me arrepender porque eu fui pelo caminho errado, não fiz propriamente o trabalho que deveria ter sido feito para análise, é um risco muito alto para todas as organizações, né? Que significa dinheiro sendo perdido. Então, nessa jornada analítica, saber para onde ir é o mais importante, né? Tem um ditado que é: se eu não sei para onde ir, qualquer estrada serve, né? Imagina que eu pego uma estrada e eu não sei para onde eu vou. Então, eu posso pegar qualquer estrada, certo? Por isso que o ponto fundamental aqui desse meu insight que eu vou fazer ao longo da minha apresentação é trilha do conhecimento. Cada vez a gente está tentando verificar o que a tecnologia traz e agrega de conhecimento, mas a tecnologia, a gente tem que lembrar que ela serve para nos ajudar a chegar mais
rápido e mais precisamente aonde eu já sei que eu quero ir. Por isso tem o GPS, por isso tem os sistemas que a gente usa no dia a dia. E aí eu vou explicar mais um pouco desse conceito ao longo da minha apresentação e pontuando alguns pontos diferenciais que a Minitab tem feito para poder trazer cada vez mais esse benefício para vocês, colocando na mão dos usuários facilidade de utilização e ajudando na interpretação analítica. Esse aqui, propositalmente, eu deixei 3 slides que foram os mesmos apresentados no ano passado, para cutucar um tema que não mudou, que, na verdade, é assim. O que esse slide diz é que 2/3 dos indivíduos pesquisados globalmente, nessa pesquisa que foi feita, foi o seguinte: 2/3 sabem que precisam tomar decisões com base em análise de dados. Mas somente menos de 1/3 desse volume confessa que está usando da maneira correta. Então, sabemos que temos que usar, mas, falando a verdade, a gente não usa tal qual é necessário, né? Isso foi o que foi dito nessa pesquisa. Então, 99% das empresas reconhecem a análise de dados crucial para a tomada de decisão, né? E aí a gente tem novos entrantes. Então, healthcare, por exemplo, hospitais, o avanço de tomada de decisão para melhoria contínua, para aplicação de Six Sigma em hospitais, tem crescido absurdamente. Então, mesmo áreas que nunca mexeram com isso, que a gente que era visto com uma certa bastante alergia a esse tema, né? Imagina você explicando a um médico que ele tem que trabalhar com melhoria contínua. É quase uma loucura, né? A gente conversa com várias instituições que aplicaram isso em hospitais, e essas primeiras conversas com os médicos foram realmente traumáticas, porque ele não queria deixar o conhecimento dele de lado para fazer algumas funções importantes que eram para diminuir o tempo de espera que o paciente tinha dentro do consultório. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, esse tempo de espera significa uma multa para o hospital. Aqui no Brasil a gente ainda precisa trazer isso, né? Não sei, acho que ainda não tem. Mas lá nos Estados Unidos tem uma multa que o hospital paga se não der atendimento às pessoas num volume X aceitável lá pelos órgãos reguladores. Então, começou lá nos Estados Unidos com essa necessidade, e aqui no Brasil também tem crescido bastante. 97% enfrentam, então, desafios de utilizar os dados de forma eficiente. Sei que eu preciso, mas a dificuldade de usar é existente. Quais são os principais problemas encontrados? Um dos principais é a fraca alfabetização em dados, o que a gente fala de literatura dos dados. Não ter um grupo apenas de pessoas que sabem lidar com essas informações, mas fazer com que todos possam ser agentes transformadores. Legal, na palestra do Sami, ele falou que o operador da máquina, eu trabalhei, era Toyota, é bem similar, a Honda também tem bastante disso. O operador consegue parar a produção, ele tem essa autonomia. Por que ele tem essa autonomia? Porque o impacto dele fazer aquilo naquele momento é muito alto. Então, não importa se ele ganha pouco, importa que a decisão que ele faz, ou seja, aquilo que ele deixa de fazer, o impacto que isso vai ter para a organização de um modo geral. A organização, de um modo geral, todas precisariam ter, todos, sabendo fazer análise de dados para poder tomar a decisão corretamente. E não somente ser um nicho de pessoas, um volume de pessoas específico que detém esse conhecimento internamente. É a famosa democratização da análise de dados, onde eu dou poder às pessoas a transformarem. Outro problema grande, as responsabilidades são um pouco claras, né? Quem é responsável, então tem muito... isso é de TI. Eu não tenho esses dados porque TI não me dá esses dados corretamente. Eu recebi os dados, aí não é mais TI, então é a parte analítica. Quem são os analíticos da empresa? Então, sempre fica dividindo e alguém para buscar a culpa, né? E aí, um outro ponto importante que eu trago aqui para reflexão é buscando saber quem são os unicórnios, aí, o profissional do futuro, né? A gente fala de volume de dados cada vez maior nas organizações, precisando ampliar conhecimento
nessa parte de como analisar os dados, transformação, o que precisa ser melhorado. E aí você tem uma mistura disso, que é o conhecimento específico. Então, tem o operador da planta, da área de fabricação, ele conhece aquilo como ninguém. Aí chega alguém de TI que fez curso de codificação e fala, não, você precisa fazer desse jeito. Opa, espera aí, vamos conversar direito? Porque às vezes o profissional de TI que tem um desenvolvimento maior com codificação não tem o conhecimento específico do negócio, né, do business. Então é uma mistura bastante difícil de ser encontrada, que consiga mesclar conhecimento específico, que aí é conhecimento do negócio, conhecimento estatístico, que é para poder fazer uma análise de dados um pouco mais avançada, entender correlação daquilo que está acontecendo na organização. E aí um pouco do que a gente já começa a ver é o seguinte, né? Cientista de dados, conhecimento mais profundo em codificação. Aí tem o curso da CETEC, o Márcio comunicou aqui, inclusive uma excelente oportunidade a todos aqui, para poder entender quais são essas tendências de futuro em termos de tecnologia. É importante que a gente saiba para onde está indo, né? Não sejamos somente reféns daquilo que está acontecendo no mundo, e sim que a gente possa tomar a frente desse negócio, pilotar essa mudança, né? E a gente já tem agora o seguinte, né? Então, muito se fala do AI, né? Que é a inteligência artificial, com algumas aplicações e técnicas diferentes, tá? Eu fiz aquela cutucada de, se a gente não sabe para onde ir, qualquer estrada serve, né? E eu faço uma reflexão sobre AI e as ferramentas que a gente tem de inteligência artificial. É como eu tenho, né, hoje em dia está mais barato, as tecnologias estão mais acessíveis. Então, por exemplo, a Alexa, né? Alexa, você compra, instala, e aí coloca na frente da Alexa, você acha que ela vai fazer algumas coisas, né? Mas se você não sabe aquilo que você pergunta para ela, e a profundeza daquilo que você quer saber, e etc., a forma com que você elabora a pergunta, assim como está acontecendo com as ferramentas de inteligência artificial no computador da gente, né? O ChatGPT, vocês devem ter testado, conforme a pergunta que eu faço, a resposta não tem nada a ver, né? Se eu não elaborar direito a pergunta que eu faço, a resposta pode ser totalmente aleatória àquilo que eu estava buscando. Então, é bastante importante esse pensamento de eu preciso ter o conhecimento. Se eu não tiver o conhecimento, eu não vou saber a pergunta que eu vou fazer para a tecnologia me ajudar. Os principais desafios maiores, aí vamos colocar, que a gente pode compartilhar em termos de inteligência artificial, em desafios gerais, são em duas linhas principais, é o que vem sendo divulgado globalmente. Os aspectos técnicos, né? Então, por exemplo, qualidade e disponibilidade dos dados. Eu lembro que no começo do ChatGPT tinha uma pergunta que foi feita onde tinha morrido o Ayrton Senna. Em vários fóruns saiu que o Ayrton Senna morreu num acidente no Japão. Por quê? Porque em algum momento alguém colocou essa informação e o computador, quando foi buscar a informação, trouxe para alguns dos usuários esta informação. Então, esse cuidado e essa precaução com os dados onde essa ferramenta tecnológica vai buscar é muito importante. Então, a precaução nesse sentido é bastante significativa. Seleção de algoritmos. Eu uso técnicas de codificação e de potência tecnológica para buscar as informações que eu quero. Se eu não sei navegar nesse universo de algoritmos, fórmulas de busca e etc., também posso virar refém da tecnologia, que eu vou ter a informação vindo, mas eu não consigo dizer se ela serve ou não para a minha organização. Integração com o que já existe nas organizações. Isso é um ponto importante em termos de custo para todos, né? Inteligência artificial está chegando. É quase que indiscutível que todos nós vamos nos beneficiar dessa nova tecnologia. Mas como é que a gente faz para integrar com aquilo que já existe de investimentos feitos anteriormente na organização? Aquilo que já existe está sendo feito na produção, de tudo que já existe na organização, a gente vai jogar fora e vai ser tudo inteligência artificial? Muito provavelmente não. A inteligência artificial não vai cobrir todos os leques de uma organização. E a gente precisa começar a entender, até um dos desafios é o que integra com o quê.
Fora aspectos não técnicos, né? Considerações éticas. O carro da Tesla autodirige. Uau, bem bacana. Aconteceram acidentes. De quem é a culpa? Quem que a gente vai atrás se aconteceu o acidente? Quem estava dirigindo não era eu, quem estava dirigindo era a Tesla. Então teve muito debate, e agora já tem muitas coisas avançadas nesse aspecto, né? Mas ainda tem um universo gigantesco pela frente. As considerações éticas com relação a profissionais. Eu troco tudo por tecnologia, essas tarefas que são feitas hoje, muitas tarefas feitas por médicos também, né? Cirurgias sendo feitas por robôs e tal. Então, essas considerações éticas são bastante importantes. No caso da Tesla, no caso do médico que faz a cirurgia, é responsável por aquilo ali. Ele não pode simplesmente falar que foi o robô que fez sem a supervisão dele. Assim como a direção não pode ser feita, eu largo a mão e o carro dirige sozinho. Atendimento às regulamentações. A gente está vendo aí, os governos estão se envolvendo. Não só o governo, mas os órgãos reguladores. Até que ponto a gente vai permitir que o AI tome controle de algumas coisas, né? Como é que a gente vai conseguir pedir para a organização comprovar que ela tem a responsabilidade até tal ponto? Então tem esse outro desafio grande pela frente. E própria adoção dos usuários. Será que o pessoal está preparado para usar essa tecnologia do jeito que ela está vindo e sendo entregue para a gente? Eu faço uma reflexão aqui, então eu fiz aspectos gerais, aí, só um insight geral de desafios ainda existentes de inteligência artificial, e aqui eu trago para o nosso universo. Nosso universo, eu digo Minitab, análise de dados, tomada de decisão com base em dados. E aí a gente começa a ver o seguinte, os desafios eles existem da mesma forma para cá. Falta de profissionais qualificados. Como é que eu uso análise de dados com essa tecnologia nova, seja inteligência artificial ou seja outras ferramentas? É que a inteligência artificial, como eu disse, ela vai potencializar, ela vai trazer mais rápido o resultado, ela serve para isso. Mas se eu não souber para onde eu estou indo, a chance de eu bater a cabeça na parede só vai ser mais rápida. Algoritmos complexos, como eu citei, custo e retorno de investimento. Vamos instalar inteligência artificial? Vamos. Quanto custa? Quanto custa a gente transformar isso que a gente tem hoje em inteligência artificial? Porque não é de graça. Quais são os custos envolvidos nisso? Qual o retorno que eu vou ter sobre o investimento que vai ser feito? Ninguém nem sabe ainda aonde isso vai chegar, né? Então, são reflexões, mais uma vez. Minitab é uma empresa de tecnologia que já tem anos e anos de mercado. A gente não está num momento de moda específico de uma tecnologia. Se a gente verificar, fazer um comparativo de 2, 3 anos atrás, existiam outras sopas de letrinhas de outras tecnologias que, de repente, não avançaram. Particularmente, Osmar, acho muito difícil de acontecer isso com inteligência artificial. Vai ser o caminho e vai ampliar muito isso daqui, pela potência que tem essas ferramentas. Mas a precaução é, como é que a gente transforma o meu mundo de hoje, onde eu faço aquilo que eu faço, e eu tenho um sonho de usar AI para fazer de uma maneira totalmente diferente. Tem umas etapas para chegar nesse momento. Nem tudo é perfeito mesmo com inteligência artificial hoje. É difícil ainda que ele entenda, por exemplo, a parte de imagens, entendimento de imagens. Aqui é uma reflexão até um pouco cômica, né? de um donut versus uma boia, né? Que ele tem dificuldade para fazer essa separação. Do ano passado eu trouxe de chihuahuas e muffins. A diferença era para achar chihuahuas, cachorros que pareciam que nem muffins que têm as bolinhas de chocolate. Então, nem tudo é como parece, né? No aspecto de existe um mundo perfeito de inteligência artificial que está sendo vendida, mas tem bastante desafio pela frente. O que a gente verifica de organizações, e aí vocês vão se surpreender com os nossos principais clientes, né? A gente está falando de empresas de tecnologia.
A Tesla é cliente Minitab. A Amazon é cliente Minitab. Essas empresas de tecnologia, Microsoft é parceiro da Minitab anos e anos. Então, essas empresas de tecnologia seguem qual caminho para fazer essa chegada no futuro? Eles seguem esse caminho. Não existe, nos Estados Unidos, fala-se muito de não fazer cut corners, né? Não tomar, encurtar o caminho com facilidades. Vamos fazer aquilo que precisa ser feito, porque essa lógica de caminhada vai fazer com que eu chegue lá na frente com potencial de conhecimento, aí eu uso a tecnologia para me favorecer. Se eu fizer um cut corner, se eu cortar caminhos, eu posso chegar lá na frente e não ter o conhecimento necessário para poder aplicar na organização aquilo que precisa ser feito. Então, a jornada analítica, né, desde análise descritiva básica, fazer entendimento de dados, seja para ver média, mediana, de onde eu tenho meus dados, como está a minha distribuição aqui na empresa, poder entender o que aconteceu através dos dados, tive um problema numa produção, deixa eu investigar um pouquinho mais o que gerou aquele problema, o que vai acontecer, que é a análise preditiva, acho que é o grande fator diferencial, e aonde AI, inteligência artificial, basicamente reside para quem trabalha com machine learning, então é a máquina tentando entender e aplicar conceitos que o homem colocou para ela fazer. E a gente tem, então, o módulo de análise preditiva disponível dentro do Minitab Statistical Software. Para fazer essa análise preditiva e colocar uma prescription, né? Eu vou prescrever algo. Por que a gente faz revisão no carro de 10 em 10 mil quilômetros? Porque eu tenho que fazer isso, senão a chance do motor quebrar é alta. Quem fez isso? Foi um engenheiro que calculou essa chance do motor. Então, o motor é feito para que tenha uma revisão de óleo, eu troque o óleo a cada 10 mil. É aí que eu atuo com Prescriptive Analytics, que eu atuo prescrevendo algo para evitar que algo pior aconteça e tenha prejuízo para a organização, impacto para alguém que está consumindo e tendo acesso àquela informação. Então, um ponto também de reflexão é que os profissionais de melhoria contínua, né? Então, quem faz Six Sigma está fora desse universo de análise de inteligência artificial. O que vocês acham? Você acha que quem está fazendo aprofundamento em análise de dados vai ficar fora? Pelo contrário, é justamente o ponto que eu estou trazendo aqui de insight. Pelo que a gente tem visto das organizações, esses investimentos que cada um de vocês passaram, seja para um Green Belt, um Black Belt, estão preparando vocês de uma maneira bastante diferenciada, e eu sei que a maioria de vocês já percebe isso, que são os detentores desse conhecimento dentro das organizações, né? As pessoas vêm até vocês pedir informações de que caminhos devem ser seguidos. Porque vocês têm esse conhecimento das etapas a serem feitas. Está vendo como o processo ele tem uma lógica e uma sequência organizada de você... Eu preciso parar, organizar esse processo de ter conhecimento para trazer a tecnologia para me ajudar depois. Mais uma vez, citando o aspecto de análise preditiva, então você pode começar, para quem ainda não começou na jornada analítica, tudo tem o início, né? Eu posso começar na análise de descrição do problema, entendimento do que está acontecendo, ter o diagnóstico para ver realmente de onde está vindo aquele problema, e aí já começando a ver o futuro na análise preditiva. Quando a gente fala também de inteligência artificial, e aí não querendo entrar em muita complexidade tecnológica aqui, inteligência artificial também tem camadas de aplicação, né? Tecnicamente falando sobre inteligência artificial, você tem uma separação de atuações nesse universo. De machine learning, onde você vai ter, por exemplo, uma das mais importantes é essa primeira, que é máquinas reativas, que elas entendem de acordo com o homem, passando a ela, rule-based systems, que eu passo para ela aquilo que ela precisa fazer, no caso da Alexa, né? Na programação dentro da Alexa
quando alguém falar este ponto, você traz essas informações. Isso, tecnicamente, né, para quem trabalha com programação, é dessa forma. São triggers, né, são pontos-chave que eu recebo a informação e eu trago esse leque de correlacionadas com aquela informação para o usuário final. Uma coisa interessante que a gente já tem aplicado para vocês, então quem é cliente do Minitab já tem dentro do Minitab muitas aplicações com base em inteligência artificial. Essas 4 principais pontos aqui são os que eu vou mostrar, inclusive com exemplos de coisas que vocês têm dentro do Minitab que já vêm sendo aplicadas, né? A principal é essa Rule-Based Systems, mas tem também um pouco de Expert Systems, que orienta você como se fosse um autoconhecedor. Ele faz uma mimic, né? Ele imita um cara que tem profundo conhecimento e te ensina você que está começando do zero. E as técnicas de Machine Learning, que são os principais, análise preditiva dentro do próprio Minitab. Então, vamos lá. Rule-Based Automation. Alguém aqui já usou o construtor de gráficos do Minitab? Que você traz a variável que você quer para dentro aqui dessa caixinha e ele começa já a te indicar gráficos sugeridos de acordo com aquela variável que você está trazendo, automaticamente. Então, você não precisa mais perder tempo em que gráfico que eu uso com base nessa variável. Você joga aqui, arrasta, e ele já te indica sugestões de dados. Inclusive, quando você coloca mais do que um, ele cita gráficos correlacionados. Outro exemplo aqui, de aplicação no módulo de análise preditiva. O módulo de análise preditiva para descobrir o melhor modelo. Machine Learning, análise preditiva, muito complexo. Eu tenho várias técnicas estatísticas diferentes. Como é que a Minitab te ajuda criando um mecanismo de descobrir o melhor modelo? Ele te gera um quadro aqui para você, com um resumo, onde você vê que o R-square, que é o melhor modelo preditor para você, tem a melhor nota. Então, você consegue bater o olho aqui e precisa usar todas as ferramentas? Não, não precisa. Você vai direto no que te traz maior precisão, mostrando, por exemplo, uma regressão múltipla. Previsão, forecast. Previsão com o modelo ARIMA. Também te indica, ele te mostra, colocando um asterisco, o melhor modelo de fazer o forecast utilizando o modelo ARIMA. E o mais novo, mais recente aí, lançamento da versão deste ano, o Automated Capability Analysis, que ele te indica também a melhor distribuição para você utilizar nesse quadro gerado. Então, muitas técnicas que levavam muito tempo para os usuários fazerem, agora estão sendo encurtadas. Então, está vendo? É transformação do conteúdo do conhecimento, utilizando a tecnologia para encurtar a velocidade com que você consegue aplicar isso. Aqui um que o pessoal gosta bastante, o menu assistente, né? Eu falei do Expert Guidance, né? Que é usar o conhecimento que o produto pode te dar, como se você está começando agora, mas tivesse um certo conhecimento. Então, o menu assistente, ele é como se fosse um GPS estatístico, a gente brinca, e você tem já uma saída muito bem montada, muito bem elaborada, com 2, 3 cliques, consegue fazer análises super poderosas, né? Utilizando o Machine Learning para modelagem de dados, vocês estão com o módulo de análise preditiva do Minitab, você tem diversas ferramentas dentro dele. Ferramentas que foram trazidas dos maiores experts no assunto. Quando começou-se a falar sobre Machine Learning, essas técnicas aqui, quem trabalha mais com análise preditiva sabe e tem conhecimento, são de propriedade da Minitab. Então, Classification Regression Trees, CART, é um produto Minitab, Random Forest, TreeNet, Mars. O que são isso daqui, né? O que o Osmar está falando aqui? São técnicas de estatística diferenciadas que foram criadas especialmente por professores de Stanford e tudo mais, para facilitar o consumo de informação numa tendência de maior volume de informação. Então, a gente fala de Big Data, isso tudo foi mudando na indústria, e sem essas técnicas não existiria precisão em análise preditiva, não seria possível fazer o que vem sendo feito hoje.
E aí, como eu disse, descobrir o melhor modelo também está dentro, você consegue clicar e o próprio Minitab te indica. Também integração com outras tecnologias, né? Por exemplo, o Minitab é uma ferramenta que eu vi aqui nesse grupo, tem bastante gente que tem conhecimento. E aí, de repente, tem 2 ou 3 pessoas na organização que estão mais familiarizados com Python e R. E essa análise feita em Python e R, por exemplo, poderia ser compartilhada através do Minitab. O Minitab pode ser essa interface de entrega de conteúdo para o restante que já conhece o Minitab, das análises feitas por esse grupo mais especializado em técnicas mais profundas de codificação e tudo mais. Os resultados, então, podem ser gráficos ou análises, podem ser gerados e distribuídos através do Minitab. Um resumo, então, só para fechar aqui a minha parte, hoje, então, dentro do Minitab, você já tem uma quantidade boa de aplicação que vem sendo feita, tendo com base técnica a aplicação de inteligência artificial e gerando para você velocidade e possibilidade de um melhor consumo dessa informação a todos da organização. Eu vou agora chamar o Paul Engel aqui para fazer a última parte da apresentação. O Paul é diretor global. Please, Paul. O Paul é diretor global da Minitab e ele vai mostrar um pouquinho de que credenciais a Minitab tem, aí o Osmar e o Paul, para falar com vocês sobre esses tópicos que eu demonstrei aqui. Paul, please. Thank you. Yes, I'm presenting in English. So this is to make sure that you are awake, so you have to listen. It's Clovis, great planning. So thank you, everyone. I know Osmar asked early, show of hands, who has used Minitab in the past. And it was great to see the number that had lifted their hands. And one of the big changes, I'm not here to, profess about Minitab and our statistical software, but really the changes we see in the market. And changes we see particularly with Six Sigma, Operation Excellence, Kaizen, Lean Events. It's a solution. You're working in an industry and a specific department that reaches out across the entire organization, from the person working the line all the way up to the executive suite. And we've noticed that just providing Minitab statistical software doesn't allow us to reach all of those people. So what we have changed is the focus of our solutions. So you see Minitab statistical software is just a small part of what we're offering. When we realize the challenges you have of pulling data together, how you have to analyze, how you communicate that. And it's very different whether it's Six Sigma or a Kaizen event or an Operation Excellence meeting with the C-suite. So Minitab has been around. Minitab has been doing this from the beginning. We were founded, 52 years ago, older than most of the people in this room. But we were founded by Penn State stat professors that wanted to teach the application of statistics. How can it make life better? How can we do this easier than teaching people how to do the calculations? And we continue to do that today. It's more advanced. The key thing in the market today, I'm sure everybody's hearing, Osmar was speaking about it, machine learning, predictive analytics, AI. It's that same word is evolving. They mean many of the same things. Statistics are behind all of those. But how it's applied can make very complicated situations very easy and things to do. So just as long as we've been around for 52 years, you see a bunch of gray-haired men in black and white photos. Our founders were Penn State stat professors. The founders of modern machine learning and predictive analytics were professors at Stanford, Berkeley, University of California, and they all worked with our founders. And so we've integrated all of this machine learning tools into Minitab.
So the ease of applying these tools are there for you. So if you have MSS, the current version, you have access to these tools, and they can be applied. And we have learning to help you do that. But it is, and these continue to be leading, they're tested every year in competitions, the award-winning results for people that spend hundreds of hours trying to free program in R and Python and different tools that, these tools are made. Don't, waste your time in doing the analysis. You can do that very quickly and apply it very accurately. So these are a few of the companies, have to put that up there, but these are some of the areas that are applying AI and predictive analytics. You see small companies there, Amazon, BYD, they are using our tools and applying these in great force. So again, this is through their Six Sigma and quality initiatives. So continue to investigate, learn how these tools are being used in different industries. It'll help you and make your life easier. So this image is really speaking to how we pull those solutions together. If you have on the left, it's very data-driven. So this is MSS, our Connect, real-time SPC, the data input. The data output on the right-hand side, idea generation. How do you get those ideas populating a pipeline? How do you select the best ideas? How do you have a Kaizen event? We have the tools that can help facilitate that and help facilitate the different consultants. We have great partners like CETEC out here today that have embraced these and have brought this into their tools. And again, they even ask us, what's new? Machine learning, AI. It's new, but it's not. You can apply these tools today. We are global footprint. So even though I'm here speaking in English, we have local representation. We have technical support. We have software BR here today, literally, but also in the area to help support your users, to help organize technical training. We have what we call our gold level consultants. Some are going to be here today. CETEC is one of them. Marcelo Fernandez is another one that many of you have probably seen his videos. They're there to help you, and we embrace that. We continue with our roots in education. We're utilized in over 5,000 universities. We continue to want to make the life easier. It's not always about winning the sale. We know you need to use these tools, and we promote them to help support that. Finally, it's truly, you have data, we have solutions. We try to bring this together. This is the marketing piece that I have to bring in here and state. So it is where we go everything from dashboards to the individual tools. But I did want to take the time, again, to at least show you that Minitab is not looking at this as just statistical software. And you shouldn't be looking at your job as just running a Six Sigma project or an Operation Excellence project. This is you're from the beginning to the end, and it starts over again. And we want to be there and be able to help you. So I do appreciate the time. Obrigado. There we go. Got some in there. And thank you. Obrigado, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Queria abrir, acho que algumas perguntas. Tentamos acelerar um pouquinho para a gente poder sair para o almoço também. Vamos para fazer o seguinte, fazer como eu fiz com o Sami. Uma pergunta, quem levantar primeiro. Vamos lá? Ninguém assim, tão rápido? Todo mundo quer almoçar? Acho que sim. Acho que sim. Então, beleza, gente. A gente está aqui no stand, então também... Faça o seu jabá, pode fazer, Osmar. Estamos aqui do lado no stand, se vocês estiveram ao longo dos 2 dias, por favor, são nossos convidados para a gente bater um papo ali, tá bom? Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Osmar Kodo, parceirão de tantos anos junto ao Congresso.